O silêncio não é vazio, está cheio de respostas. E agora eles estão se afogando em cada uma delas. Eles não esperavam por isso, não vindo de você. Eles achavam que você iria ceder, mandar mensagens, ligar, implorar, explicar alguma coisa, qualquer coisa. Mas em vez disso, silêncio, e não apenas um momento de quietude, uma tempestade de silêncio, um silêncio tão pesado que ecoa na cabeça deles mais alto do que qualquer palavra que você já tenha dito. Eles achavam que tinham seguido em frente, achavam que você era substituível, achavam que você iria voltar rastejando, mas agora eles estão começando a perceber algo que nunca imaginaram. Você não ficou em silêncio para puni-los. Você ficou em silêncio porque finalmente se cansou. Ei, pessoal, imaginem isso. Um fogo que antes brilhava intensamente, compartilhava calor, compartilhava memórias, compartilhava palavras. Então, um dia, ele esfria. Mas em vez de reacendê-lo, você dá um passo atrás. Você não discute, você não explica, você não implora, você simplesmente deixa lá. E quando a fumaça se dissipa, eles ficam ali com um fósforo molhado, percebendo que perderam a faísca. Não porque você não se importava, mas porque eles pararam de respeitar a chama. Esse é o seu silêncio. Não é vazio, não é ausência. É uma mensagem escrita com moderação, gravada com calma, entregue sem nenhuma palavra. Veja, eles esperavam que você fosse como todo mundo, que explodisse o telefone deles, que buscasse um desfecho, que verificasse as histórias deles e deixasse migalhas de desespero. É isso que eles estão acostumados. Eles se alimentam de reações, porque reação significa que eles ainda importam. Mas agora sua quietude está assustando eles. Seu silêncio não é submissão, é estratégia. Meus amigos, vamos desmascarar uma mentira hoje. A mentira que diz: se você se importa, você deve falar. Se você fica quieto, significa que você perdeu. Bobagem. Isso é barulho. Conversa fiada. A verdade é que, às vezes, a atitude mais poderosa não é gritar mais alto. É ficar quieto. Deixar sua ausência assombrá-los mais do que sua presença jamais poderia. Sêneca disse uma vez: às vezes, até viver é um ato de coragem. Bem, às vezes, até ficar em silêncio é um ato de força. Neste momento, eles estão checando seus telefones e não vendo nada. Aquele status de cena que você costumava dar a eles se foi. Aquele oxigênio emocional que você costumava derramar na sala foi cortado, e você sabe o que está acontecendo. As paredes estão se fechando porque eles construíram seu ego com base na crença de que você precisava deles, que você nunca ficaria longe por tanto tempo. É por isso que seu silêncio está destruindo eles, não porque é cruel, mas porque é claro. Finalmente está dizendo: cansei de tentar provar meu valor para alguém que não conseguia enxergá-lo desde o início. Você não bateu a porta, não queimou as pontes, apenas parou de aparecer. E de alguma forma, é isso que os atinge mais fortemente, porque as palavras podem ser contestadas com o silêncio. Isso os deixa discutindo consigo mesmos, e esse é o verdadeiro castigo. Seus pensamentos estão mais altos agora. Suas memórias estão mais nítidas. Seus arrependimentos não são filtrados. É isso que acontece quando o silêncio dura mais do que eles esperavam. Ele se torna um espelho e, de repente, eles estão vendo todas as coisas que tentaram ignorar. Então, para quem está se perguntando se seu silêncio está sendo notado, ele está. Se está fazendo com que pensem. Se está destruindo-os lentamente, com certeza, silenciosamente. Com certeza está. Mas lembre-se disso. O silêncio só funciona se for apoiado por força. Você não está ficando em silêncio para chamar atenção. Você está ficando em silêncio porque finalmente encontrou sua paz. Não volte atrás só porque eles finalmente estão desconfortáveis. Esse desconforto é a prova de que seu silêncio atingiu o alvo.
Essa jornada não é para todos. É para aqueles que superaram a necessidade de serem ouvidos apenas para se sentirem vistos. Então, se você ainda está aqui, ainda assistindo, ainda forte em sua quietude, quero que você deixe isso nos comentários. Agora mesmo. Meu silêncio fala. Diga em voz alta, mesmo que seja apenas para si mesmo. Diga com orgulho e diga como um voto. Agora aperte o botão curtir. Inscreva-se se ainda não o fez e fique comigo, porque isso é só o começo. Número 1. A mudança de poder que eles nunca esperavam. Primeiro, eles riem do seu silêncio, depois entram em pânico por causa dele. No começo, eles não pensaram duas vezes sobre isso. Você ficou em silêncio e eles não deram importância. Acharam que você estava brincando, que voltaria, como sempre, talvez em um dia, talvez em uma semana. Eles acharam que era só uma fase, que você estava apenas tentando chamar a atenção deles. Eles tinham certeza de que você cederia primeiro, que entraria em contato, que desistiria. Mas os dias se transformaram em semanas. O ar ficou mais pesado, o silêncio não ficou só. Ele ganhou força e, de repente, a pessoa que eles esperavam que voltasse é a mesma que agora assombra suas mentes às 2 da manhã. Eles não esperavam isso, não de você. Imagina um leão, sempre calmo, sempre presente. Mas um dia ele vai embora para as sombras e não volta. Sem rugido, sem aviso, simplesmente desapareceu. No começo, a selva ri, depois fica em silêncio, depois fica com medo. Esse é você, meu amigo. Você não rugiu, você não explodiu, você desapareceu e foi isso que mudou o roteiro. Agora eles ficam se perguntando: espere, eles realmente terminaram? Eles realmente seguiram em frente? Será que eu estraguei tudo mais do que pensava? Esses não são apenas pensamentos, são fogos queimando o ego deles. O silêncio que você lhes deu reescreveu a história, porque o que eles pensavam ser controle nunca foi real. Para começar, você lhes deu poder ao estar sempre disponível. Mas agora que você o retomou, eles se sentem expostos, nus, vulneráveis, impotentes. Vamos quebrar uma mentira, certo? O mundo diz que silêncio significa fraqueza, que se você realmente se importasse, falaria, que se fosse forte, lutaria pela atenção deles. Mas a verdade é, silêncio é disciplina, é controle, é poder, com uma cara séria e sem necessidade de aplausos. Quando você parou de reagir, parou de alimentar a ilusão de que eles ainda estavam no controle. Você deixou de lado a necessidade de ser compreendido. E isso, meu amigo, é assustador para alguém que só valorizava sua voz quando servia ao ego deles. Eles estão acostumados com o caos. Eles prosperam nisso, em discussões, na atenção, em você tentando explicar seu valor. Mas o silêncio é uma língua estrangeira para os inseguros. Eles não sabem o que fazer com ele porque não podem distorcê-lo, interrompê-lo ou manipulá-lo. Ele simplesmente fica lá e, de repente, todo o poder que eles pensavam ter começa a escapar por entre seus dedos. E sim, vai ser difícil. Você vai duvidar de si mesmo. Você vai se perguntar se eles percebem, se o silêncio está funcionando. Você vai ficar tentado a quebrá-lo. Mas pergunte a si mesmo: para quem você estaria quebrando o silêncio? Para eles ou para sua própria insegurança? A razão pela qual o silêncio é poderoso é porque é difícil, porque vai contra tudo o que eles esperam, porque exige que você confie em si mesmo quando nada mais confirma isso. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Eles são o evento externo. Você é a quietude dentro da tempestade. E agora, eles estão observando a tempestade circular e se perguntando como você se tornou o olho dela. Aqui está
o que realmente está acontecendo. A mente deles está começando a se voltar contra eles. Cada momento de silêncio se torna um ponto de interrogação. Cada lembrança com você se torna um aviso. Cada piada que eles contaram às suas custas se torna culpa. Você mudou o jogo, não lutando, mas simplesmente não aparecendo no campo de batalha. É aí que você vence, não com armas mais barulhentas, mas com sabedoria mais silenciosa. Então, meus amigos, entendam isso. O silêncio que eles zombavam ontem é o silêncio que eles temem hoje. Não quebre esse silêncio. Não explique. Não persiga. Mantenham seu poder. Porque quanto mais tempo vocês ficarem em silêncio, mais alta a verdade se torna para eles. E se vocês estão trilhando esse caminho agora, se estão sentindo o peso dessa disciplina, quero que escrevam isso nos comentários, como uma promessa a si mesmos. Eu tenho o poder. Digam isso, mostrem isso, falem isso para o mundo sem precisar falar com eles, porque estamos apenas começando. Fiquem comigo. Número 2. O silêncio expõe o que as palavras escondem. Quando você para de se explicar, eles são forçados a se explicar para si mesmos, e é aí que a verdade bate. O silêncio não é passivo, não é evasão, não é fraqueza. O silêncio é uma lupa. E no momento em que você para de falar, tudo o que eles enterraram, tudo o que fingiram não sentir, não temer, não se arrepender, começa a subir à superfície como a fumaça de um incêndio que eles pensavam já ter sido extinto. Mas esse incêndio está apenas começando. E agora eles estão no meio dele, tentando respirar sob o peso do silêncio para o qual nunca se prepararam. No começo, seu silêncio parecia uma rendição para eles. Talvez eles tenham pensado: ótimo, eles se foram, acabou. Mas agora, cada momento do seu silêncio é um holofote brilhando sobre a sombra deles, porque o silêncio não os protege, como suas palavras costumavam fazer. Suas palavras lhes davam algo com que discutir, algo para manipular, algo a que se agarrar. Mas seu silêncio não lhes dá nada, e esse nada os está deixando loucos. Imagine um espelho pendurado em um quarto coberto de poeira, esquecido. Um dia, a poeira é limpa, e pela primeira vez em muito tempo, alguém vê seu reflexo. Cru, sem filtros, sem truques de iluminação. É isso que seu silêncio está fazendo com eles. Está mostrando a eles. Não a versão que eles criaram, não a versão que você tentou consertar, mas a verdade. A verdade de que eles te trataram mal. A verdade de que zombaram do que deveriam ter cultivado. A verdade de que só ouvem para responder, não para entender. E agora, a sala está silenciosa, e tudo o que eles podem ouvir é a própria consciência. Vejam, pessoal, o silêncio não expõe só eles, expõe você também. Revela o que você carregava, o quanto você tolerou, quantas vezes você mordeu a língua só para manter a paz. E no momento em que você para de falar, no momento em que você vai embora sem uma saída dramática, isso se torna inegável. Você era quem trazia paz o tempo todo. Eles não estavam acalmando a tempestade, eles estavam causando-a. Agora eles estão sentados nas consequências de sua própria bagunça, tentando entender como ficou tão frio tão rápido. Mas sejamos realistas. O frio não aconteceu da noite para o dia. Você não apertou um botão. Você ficou quieto depois de ficar exausto. Depois que seu amor se transformou em lições. Depois que sua paciência se esgotou. E agora, eles finalmente estão fazendo as perguntas que deveriam ter feito quando você ainda estava se explicando. Eles sempre foram assim tão fortes? Por que eu nunca ouvi quando tive a chance? Era realmente eles ou era eu? Isso, meus amigos, é o eco da culpa. E a culpa não tem botão de mudo quando o silêncio pega o microfone. Agora, vamos acabar com outra mentira enquanto estamos aqui.
Eles não se importam se não estão atrás de você. Errado. O silêncio nem sempre provoca ação, mas sempre provoca pensamento. E é no pensamento que começa o arrependimento. Só porque eles não estão mandando mensagens para você à meia-noite ou escrevendo desculpas, não significa que seu silêncio não esteja afetando eles. Significa apenas que o orgulho deles ainda está na porta, mas está tremendo. Você tirou a zona de conforto deles, a reação previsível deles. E é aí que está o seu poder. Porque o silêncio não é ignorá-los. É confrontar a si mesmo, perceber que você não precisa mais ser ouvido para saber o seu valor, que você não precisa corrigir a narrativa, você não precisa esclarecer quem você era. Você apenas fica tão silencioso, tão imóvel, que a verdade grita mais alto do que qualquer voz jamais poderia. Epicteto disse uma vez: se alguém consegue provocar, você percebe que sua mente é cúmplice da provocação. E agora você não é mais cúmplice. Você se desconectou do caos. Não é mais participante do drama deles. E isso, meu amigo, é o que os está abalando profundamente. Eles não esperavam que você durasse tanto tempo em silêncio. Eles achavam que você iria ceder, postar algo, entrar em contato, provar seu ponto de vista. Mas aqui está você, ainda imperturbável, inabalável. E agora são eles que estão em espiral, porque cada segundo que você não fala é um segundo em que eles são forçados a conviver com o que fizeram. Seu silêncio está tirando todas as máscaras que eles usavam, todas as mentiras que contaram, todas as desculpas que deram para justificar como te trataram. Então, se você está se perguntando se o seu silêncio importa, ele importa. Se você está questionando se é tarde demais para eles sentirem isso, não é. E se você está duvidando se eles estão sendo afetados, acredite, eles estão. E se essa mensagem te tocou profundamente, se você é alguém que está trilhando esse caminho silencioso e poderoso, quero que escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio revela a verdade. Que isso seja conhecido, que seja ouvido, sem dizer uma única palavra, porque ainda não terminamos. Fique comigo. Número 3. Eles achavam que você iria ceder primeiro. Quem fica em silêncio por mais tempo ganha mais alto no final. Sejamos honestos. Eles não achavam que você tinha isso em você. Quando você parou de responder pela primeira vez, eles sorriram. Eles chamaram isso de birra, blefe, talvez até mesmo culpa. Eles disseram a si mesmos: eles vão voltar, porque na cabeça deles você sempre voltava. Você era quem dava o primeiro passo, quem quebrava a tensão, quem tentava fazer as pazes, mesmo quando não era você quem estava errado. Eles confiavam nesse padrão. Eles se alimentavam desse padrão. Isso lhes dava conforto, lhes dava controle. Mas agora esse silêncio está se prolongando demais, por muito tempo, de forma constante, e a confiança deles está se abalando. Eles achavam que você iria ceder primeiro porque precisavam que você cedesse. Essa é a dura verdade. Eles precisavam que você se quebrasse para poder reconstruir o ego deles com os pedaços. Eles precisavam que você recuasse, desistisse, cedesse, porque se você não fizesse isso, eles teriam que encarar a realidade de que talvez, apenas talvez, não fossem eles que detinham o poder o tempo todo. E agora aqui está você, ainda em silêncio, ainda forte, ainda ausente, e eles estão checando o celular com a mesma confiança falsa. Só que desta vez o silêncio dói. Dói como uma rejeição. Mas a pior parte não é apenas a ausência da sua voz, é a presença da sua disciplina. Disciplina é algo que eles nunca esperavam. Eles pensavam que o seu silêncio era emoção. Pensavam que você estava apenas tentando obter uma reação. Mas você foi mais fundo. Transformou o seu silêncio em estrutura. Está se construindo silenciosamente enquanto eles se desvendam ruidosamente.
Pense em um boxeador no ringue, alguém que está sempre dando socos, descontrolado, emocional, desleixado. Esses eram eles. Eles achavam que o caos era poder. Mas quem vence é aquele que espera o momento certo para atacar. Respira entre os golpes, observa, calcula, controla. Você saiu do ringue e os deixou socando sombras. E agora eles estão exaustos e você está intacto. E não vamos mentir. Há um momento de silêncio que realmente testa você. Um momento em que tudo em você quer quebrar, falar, se comunicar, se defender. Porque o silêncio parece rendição no início, como se você não estivesse fazendo o suficiente, como se eles estivessem se esquecendo de você. Mas essa é a armadilha. Essa é a mentira que eles querem que você acredite. Porque se eles conseguirem fazer você falar, eles sabem que ainda importam. Eles sabem que ainda têm acesso ao seu cofre emocional. Mas quando você não diz nada, realmente nada, são eles que ficam com o barulho. Marco Aurélio disse: se não é certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Isso inclui tentar forçar conversas que só roubam sua paz. Isso inclui implorar para alguém entender seu valor quando eles optam por ignorá-lo. Isso inclui provar seu valor para alguém que nunca ouviu você. Eles achavam que você seria o único a ceder, que você mandaria aquela longa mensagem, aquela ligação tarde da noite, dizendo que sente sua falta, só para testar as águas. Mas você não fez isso. Você ficou em silêncio. E agora, são eles que estão correndo maratonas mentais, revivendo memórias, interpretando seu silêncio, sentindo o estômago revirar toda vez que verificam suas notificações e não veem nada. É aí que eles percebem que o poder que pensavam ter era apenas emprestado, que você os deixou se sentirem poderosos, porque escolheu a paz em vez do orgulho. Mas agora que você retirou essa energia, eles estão percebendo que não podem mais fingir ser os fortes. Meus amigos, se vocês estão nessa situação agora, se estão escolhendo a quietude em vez da fraqueza, se estão mantendo sua posição em silêncio, enquanto eles entram em um ciclo de confusão, quero que ouçam isso claramente. Vocês não são fracos por ficarem quietos. Vocês são sábios. Você não é passivo. Você é preciso. Você não está desistindo. Você está evoluindo. Então, da próxima vez que eles tentarem testar seu silêncio, com postagens indiretas, jogos manipuladores ou mensagens indiretas, sorria. Porque isso não é poder. Isso é pânico. Isso é o ego percebendo que não está mais sendo alimentado. E o ego sem alimento morre de fome rapidamente. Deixe-os sentir isso. Deixe-os se perguntar. Deixe-os tentar descobrir como você ficou tão calmo, tão distante, tão inabalável. Deixe seu silêncio se tornar a rejeição mais alta que eles já ouviram. Porque silêncio não significa que você perdeu. Significa que você escolheu a si mesmo primeiro. E se você chegou até aqui, se esta mensagem reflete o que você está vivendo agora, então coloque esta afirmação nos comentários como um grito de guerra. Eu não vou quebrar. Diga isso por você. Diga isso pelo seu crescimento. Diga isso para que o mundo saiba. Seu silêncio não é rendição, é estratégia. Agora, respire fundo e fique comigo. O desvendamento apenas começou. Número 4. Fome emocional. Eles são viciados na sua resposta. Tire o controle deles e eles entram em pânico. Tire sua reação e eles passam fome. Vamos falar sobre algo cru, algo que a maioria das pessoas nunca admite em voz alta. Eles nunca se apaixonaram pela sua paz. Eles eram viciados na sua resposta emocional. Eles não valorizavam você pela sua presença. Eles ansiavam pela sua atenção, suas reações, sua vulnerabilidade. E no momento em que você tirou isso, não ficou apenas silêncio, ficou caos dentro deles. Veja, quando alguém se acostuma a se alimentar da sua energia, da sua gentileza, do seu esforço, eles não percebem que estão consumindo você. Não até você se esgotar,
não até você parar de dar. É aí que bate, como tirar o oxigênio de alguém no meio de uma frase. De repente, eles não conseguem respirar. É isso que o seu silêncio fez. Ele matou de fome o ego deles. Você era o espelho deles, a solução deles. Toda vez que agiam com frieza, você respondia com calor. Toda vez que empurravam, você puxava. Toda vez que criavam distância, você construía uma ponte. Mas agora as pontes estão queimadas. Os espelhos sumiram. E eles estão parados na fumaça, se perguntando por que é tão difícil respirar. Pessoal, deixem-me revelar uma verdade. Nunca foi amor se só existia quando você estava atrás, se o relacionamento só funcionava quando você era quem o sustentava. Nunca foi equilibrado. Era sobrevivência para eles, submissão para você. E agora que você deu um passo atrás, agora que ficou em silêncio, eles são forçados a ficar com seu próprio reflexo, sem aplausos, sem segurança, sem amortecedor emocional. E o que acontece quando alguém é emocionalmente dependente? Abstinência, desejo, inquietação. É isso que eles estão sentindo agora, porque sua reação costumava validar o comportamento deles. Até sua raiva lhes dava a prova de que eles ainda eram importantes. Mas agora que você está indiferente, eles estão invisíveis. E é isso que os está matando por dentro. Imagina alguém em pé, no centro do palco, sob os holofotes, realizando todos os atos manipuladores que conhece. Mas o público se foi, as luzes se apagaram, as cortinas se fecharam, sem reação, sem bis, nada. Esse silêncio, esse vazio, é assim que sua ausência é sentida por eles. E eles estão em pânico, porque a atenção nunca foi apenas atenção. Era controle, era poder, era oxigênio. E agora que você cortou o suprimento, eles estão ofegantes. Você quer saber por que seu silêncio está funcionando? Porque não se trata apenas de você ignorá-los. Trata-se de você recuperar cada pedaço de energia que eles usam para manipular. Você não está mais alimentando a necessidade deles de estar certos, de serem necessários, de serem perseguidos. Você privou o sistema e agora ele está desmoronando. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Isso inclui a decisão de parar de dar sua energia para alguém que só reage quando você sofre. Isso inclui o poder de dizer: você não vai mais ter minha reação. Porque essa reação nunca foi gratuita. Custou sua paz, seu sono, sua sanidade. E você finalmente percebeu que o preço era alto demais. Agora você está se mantendo firme. Você não é frio. Você é claro. Você não é malvado. Você é maduro. Você não está ignorando. Você está evoluindo. Você não está punindo eles. Você está se protegendo. Mas eles não conseguem ver dessa forma, porque para alguém que só te amava pela sua disponibilidade emocional, o seu silêncio parece abandono. E é aí que começa o arrependimento. Eles começam a tentar, de pequenas maneiras, um like na sua postagem, um contato sem entusiasmo, apenas para ver como você está, uma menção sutil a um amigo em comum. Mas não se engane, isso não é conexão, é recuo, é a necessidade de validação, não um retorno de respeito. Porque se eles realmente respeitassem você, não ficariam observando seu silêncio com confusão. Eles estariam respondendo com mudança. Mas a mudança não vem do conforto, e neste momento, o seu silêncio está deixando-os desconfortáveis. Ótimo, deixe assim. Deixe-os sentar no vazio que criaram. Deixe-os sentir o peso do que significa perder alguém que costumava entregar cada pedaço de si mesmo apenas para manter a conexão viva. Porque essa pessoa, esse doador, essa âncora emocional, você superou isso. Então, se você está se mantendo forte em seu silêncio, se sentiu as tentativas sutis deles de puxá-lo de volta para aquele ciclo, quero que escreva isso nos comentários, como um voto a si mesmo.
Não vou alimentar o ciclo. Diga isso pelo você que costumava explicar demais. Diga isso pela versão de você que costumava implorar para ser visto. Diga isso pelo seu novo eu, aquele que escolhe a paz em vez do desempenho. Eles não esperavam que você ficasse em silêncio por tanto tempo, e agora estão famintos porque você era o suprimento. E agora você é a tempestade. Fique comigo. Estamos apenas começando. Número 5. A mente se volta contra si mesma em silêncio. Você não precisa dizer uma palavra. A própria mente deles falará por eles. E, acredite, não será fácil para eles. O silêncio não é apenas ausência. É um gatilho psicológico, um espaço onde os pensamentos deles ficam mais altos, a culpa fica mais clara e as mentiras começam a desmoronar, sem ninguém por perto para distraí-los. Do eco, você se afastou, e agora o barulho está começando, não do lado de fora, mas bem dentro deles. Porque no momento em que você se afastou, você liberou algo muito mais poderoso do que suas palavras, a própria mente deles. No começo, eles provavelmente se sentiram intocáveis. Contaram histórias para si mesmos. Você vai voltar. Você precisa deles. Você é fraco sem a validação deles. Eles precisavam dessa crença para proteger seu orgulho. Mas agora está tudo quieto e o silêncio não está confirmando suas fantasias. Está expondo seu medo. Porque agora não há mais ninguém com quem discutir. Ninguém para culpar. Ninguém para distraí-los da sensação crescente de que talvez, apenas talvez, eles sejam a razão pela qual a conexão morreu. E essa percepção não sussurra, ela grita. Imagine uma sala, sem luzes, sem janelas, sem som. Apenas uma pessoa sozinha, com seus pensamentos. No começo, ela anda de um lado para o outro, depois se senta. Então, o silêncio começa a se aproximar. Cada arrependimento se torna uma voz. Cada memória se torna um filme repetido. É nisso que seu silêncio se tornou. Um cinema escuro onde a única coisa que passa é a verdade. Eles passaram tanto tempo tentando evitar as pessoas. Vamos abrir isso. A mente nunca fica quieta. Quando o mundo exterior fica silencioso, o mundo interior fica mais barulhento. E agora eles estão ouvindo coisas que não queriam ouvir. Pensamentos como: eu fui muito duro com eles? Eu fui realmente justo com eles? Por que me senti tão poderoso quando eles estavam me perseguindo? E por que me sinto tão fraco agora que eles se foram? É isso que o silêncio faz. Ele remove o ruído para que a alma possa finalmente falar. E a alma deles não está aplaudindo, está confrontando. Está chamando a atenção deles para tudo o que enterraram: orgulho, desempenho e jogos de poder. Aqui está o que a maioria das pessoas nunca admite. Eles não sentem sua falta porque você se foi. Elas sentem falta de quem eram quando você estava por perto. Sentem falta de se sentirem importantes. Sentem falta de se sentirem necessárias. Sentem falta do reflexo de si mesmas que viam nos seus olhos, aquele que as fazia sentir que eram importantes. Mas agora elas estão presas, olhando para o próprio espelho. E o que elas veem sem a sua validação? Não é bonito, não é poderoso, é real. E essa é a parte mais assustadora de tudo. Porque elas achavam que você precisava de um encerramento. Achavam que você era quem estava se agarrando. Mas seu silêncio mostrou o contrário. Revelou uma verdade mais profunda e dolorosa. Elas é que eram dependentes o tempo todo. Dependentes do seu perdão. Dependentes da sua compreensão. Dependentes de você sempre lhes dar mais uma chance. Mas agora não há mais chances. Não há mais explicações. Não há mais curativos emocionais. Basta evitar onde sua presença costumava estar. E cada segundo disso está fazendo com que eles percebam o quão alto o silêncio pode ser quando envolto em arrependimento.
Epicteto disse uma vez: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E sua reação, seu silêncio, está ensinando a eles uma lição que o próprio ego deles nunca poderia ensinar. Você não está mais jogando na defesa, não está reagindo, não está explicando. E por causa disso, eles estão sendo forçados a se confrontar, sem você protegê-los das consequências. E sim, eles vão tentar mascarar isso. Talvez postem algo feliz. Talvez ajam como se estivessem prosperando. Mas por trás de cada sorriso há uma pergunta. Eles não conseguem silenciar. Por que ainda me incomoda que eles não tenham dito uma palavra? E essa pergunta cresce, se alimenta, corrói todas as narrativas falsas às quais eles antes se agarravam. Você não precisa buscar vingança, não precisa provar nada. O silêncio está fazendo o trabalho por você. Porque o silêncio é a única verdade que eles não podem negar. Quanto mais ele se prolonga, mais pressão exerce sobre a consciência deles, até que ela se quebre. Então, se você está ficando em silêncio, mantendo sua posição, deixando a quietude falar, saiba disso. Você não está sendo frio, você está sendo claro. Você não está abandonando eles. Você está abandonando o ciclo. E isso é o que eles nunca esperaram. Se esta sessão te toca profundamente, se você escolheu deixar seu silêncio falar, enquanto a mente deles fica à flor da pele, na sua ausência, quero que você comente abaixo. Deixe o silêncio falar. Diga isso como uma promessa a si mesmo. Diga isso como uma tocha na escuridão. Diga isso para que o mundo saiba. Você não desapareceu, você evoluiu. Fique comigo, porque enquanto a mente deles se desvanece, você está apenas começando. Número 6. Sua ausência é uma declaração que eles não podem ignorar. Às vezes, seu silêncio não é o castigo. Sua ausência é: você não fez uma cena, não fez acusações, não deixou marcas de garras ao sair. Não, você fez algo muito mais poderoso. Você desapareceu, e ao fazer isso, fez uma declaração mais alta do que 1000 mensagens jamais poderiam fazer. Eles não esperavam por isso. E agora eles não podem deixar de ver, porque o espaço que você deixou para trás não está vazio. Está ecoando. No começo, eles se convenceram de que você estava apenas tentando obter uma reação, que estava fazendo o tratamento do silêncio e que voltaria assim que a necessidade de atenção surgisse. Mas não é isso. Isso não é um tempo, não é um truque. Isso é você fazendo as pazes com a sua partida. E agora a sua ausência está doendo mais do que qualquer insulto, qualquer mensagem de texto, qualquer explosão emocional jamais poderia. Imagine um mundo onde alguém sempre teve acesso à sua luz, à sua energia, ao seu conforto, à sua validação. Você era a eletricidade emocional deles. Mas um dia, o interruptor se desliga, a energia é cortada e a escuridão se instala. No começo, eles tropeçam como se não fosse grande coisa. Estou bem sem eles, dizem. Mas, com o passar do tempo e o escurecimento se intensificando, eles começam a perceber o que tinham e o que perderam. É isso que sua ausência se tornou, o apagão que expõe o quanto você brilhava. O tempo todo, eles não perceberam o quanto sua identidade foi construída em torno da sua reação, da sua presença, da segurança de saber que você sempre estaria por perto. Mas agora, essa rede se foi, e eles estão caindo silenciosamente por dentro. O orgulho deles não deixa que demonstrem, mas a alma deles sente isso. Porque não foi só o fato de você ter ido embora, foi como você foi embora. Calmo, confiante, frio talvez, mas não cruel. Você não saiu furioso, você se afastou. E esse tipo de saída é inesquecível. Vamos acabar com uma mentira enquanto estamos aqui. As pessoas acham que ausência significa derrota, que ir embora significa que você perdeu. Mas a verdade é que algumas pessoas não respeitam suas palavras. Elas só começam a entender quando você se afasta. Sua ausência é seu limite.
É sua palavra final. É a forma mais pura da verdade. Sem negociação, sem drama. Apenas distância. E essa distância diz muito. Sêneca disse uma vez: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos grande parte dele. E você finalmente percebeu que perder tempo com pessoas que zombam do seu valor, testam sua paciência e menosprezam seu amor não é força, é autoabandono. Então você parou, deu um passo atrás, e essa decisão foi o ato mais alto de autoestima que você poderia ter feito. Agora, eles estão começando a perceber que todos os lugares que costumavam ver, você não. Todas as mensagens que eles esperam não chegam. Todos os padrões que você costumava seguir foram quebrados. E isso não está apenas confundindo-os, está desarmando-os. Eles estavam prontos para uma briga, prontos para o mesmo velho empurra-empurra. Mas silêncio. Eles não estavam prontos para isso, sua ausência. Eles nunca se prepararam para isso. E enquanto tentam fingir que estão bem, cada pequena lembrança sua destrói essa fachada. Uma memória, uma música, um cheiro, uma foto. Seu fantasma está na sala, não assombrando-os de forma assustadora, mas assombrando-os com clareza. Como eu deixei isso escapar? Eles se perguntam, como eu não vi o que tinha quando tinha? Eles podem nunca dizer isso em voz alta. O orgulho deles ainda é grande demais para isso. Mas acredite, eles sentem isso e não vão esquecer. Porque a sua ausência não foi um pedido de atenção, foi uma graduação. Você superou o caos. Você superou a necessidade de ser ouvido por alguém que nunca ouvia. Você escolheu a paz em vez do desempenho. E essa é uma mudança com a qual eles não podem competir. Então, se você está caminhando em silêncio, se você se afastou e sentiu a dor desse vazio tanto quanto eles, saiba disso. Você não está sendo frio. Você está sendo sensato. Sua ausência é sua resposta. E se isso os está destruindo, essa culpa não é sua. É reflexão deles. Se essa mensagem parece descrever o seu caminho atual, então quero que você deixe essa afirmação nos comentários como uma marca na sua nova jornada. Minha ausência tem significado. Diga isso com ousadia. Diga sem arrependimento. Diga pela pessoa que você costumava ser e pela pessoa poderosa que você está se tornando. E fique comigo, porque o seu silêncio não é o fim da história. É o começo do seu legado. Número 7. Eles começam a se arrepender do que consideravam garantido. Não viram o seu valor quando ele estava diante deles. Agora, não conseguem parar de reviver o que jogaram fora. O arrependimento é silencioso. No começo, ele sussurra. Ele bate. Ele se insinua quando o mundo fica parado. Mas eventualmente se torna um grito. Um grito que eles não conseguem silenciar com distrações, orgulho ou fingimento. É isso que está acontecendo com eles agora. Eles não estão apenas pensando em você. Eles estão sentindo sua ausência. E a percepção está os atingindo com mais força do que eles jamais esperavam. Você não era o problema. Você era a prova do que eles não conseguiam lidar. Quando alguém te dá como certo, nem sempre sabe disso. No momento, eles acham que você sempre estará lá. Eles acham que o amor, o carinho, a paciência, tudo isso estará disponível quando quiserem, como o ar, como a luz. E foi exatamente assim que eles te trataram, como um recurso, como um plano B, como algo garantido. Mas agora você se foi. E agora, eles estão sufocando com o ar que pensavam que nunca perderiam. Veja bem, enquanto você estava lá se explicando, aparecendo, se esforçando mais do que deveria, eles achavam que tinham tempo. Tempo para ignorá-lo, tempo para mudar de ideia, tempo para testá-lo, tempo para desrespeitá-lo um pouco mais, só para ver até onde podiam ir. Mas o silêncio não espera, a dignidade não implora. E um dia, você simplesmente parou e eles perceberam.
Talvez não imediatamente. Talvez no começo eles tenham pensado que você estava sendo dramático. Eles riram disso, deram de ombros. Eles vão voltar. Eles disseram a si mesmos que sempre voltam, mas não dessa vez. Dessa vez, você ficou longe. E essa ausência transformou a confiança deles em confusão. Esse silêncio transformou o ego deles em cinzas. E agora, o arrependimento está chegando. Eles estão começando a se lembrar de tudo que ignoraram. A mensagem que você mandou e eles nunca responderam. O carinho que você deu e eles zombaram. O jeito que você os amou nos piores momentos deles e o quão pouco eles deram em troca. Agora, isso não são só lembranças. São arrependimentos com bordas afiadas. Deixa eu explicar assim. Imagina um jardim pelo qual eles passavam todos os dias. Flores desabrochando, sombra quando fazia muito calor, uma brisa reconfortante quando precisavam de alívio. Eles passavam por ele sem nunca perguntar quem plantou as sementes, quem regou, quem arrancou as ervas daninhas. Eles achavam que ele sempre estaria lá, exuberante, generoso, cheio. Mas agora o portão está trancado, o caminho coberto de mato, e eles ficam olhando para a lembrança do que costumava florescer, sabendo que nunca levantaram um dedo para cuidar dele. Esse é você. Essa era a sua presença. E agora que você fechou o portão, eles estão percebendo que não era apenas um jardim. Era um presente, um que eles não protegeram, um que não mereciam. E aqui está a reviravolta. Eles achavam que eram o prêmio, que você tinha sorte de tê-los. Mas agora são eles que estão rolando pelas mensagens antigas, revisitando momentos antigos, vendo seu silêncio se tornar mais alto do que qualquer outro. Sinto sua falta mais do que você jamais poderia sentir. Eles estão começando a sentir algo que não esperavam: vergonha. E nada abala o ego como a vergonha. Epicteto disse: primeiro diga a si mesmo o que você seria, e então faça o que você tem que fazer. Você fez isso. Você se tornou a pessoa que escolheu o respeito próprio em vez do caos, o silêncio em vez do implorar, ir embora em vez de explicar. Mais uma vez. E essa escolha está queimando na mente deles. Agora eles querem de volta o que não respeitaram. Agora eles querem reverter o tempo. Agora eles querem outra chance. Mas o silêncio já respondeu por você. E eles sabem que perderam algo real, não porque você disse isso, mas porque eles finalmente sentiram isso. E essa é a beleza do arrependimento. Ele ensina às pessoas no silêncio o que suas palavras nunca poderiam ensinar. Então, se você está nesse lugar agora, se parou de explicar, parou de provar, parou de tentar ser visto por alguém que escolheu ficar cego, então quero que você digite isso nos comentários agora, como uma assinatura no seu novo padrão. Eles vão se arrepender de me perder, não por raiva, não por rancor, mas pela verdade silenciosa, que ninguém pode negar. E acredite, eles já se arrependem. Fica comigo, porque quanto mais eles se arrependem, mais você se eleva. E isso é só o começo. Número 8. Fique em silêncio até ser respeitado. Respeito não é pedido, é exigido. E seu silêncio é a única linguagem que faz eles entenderem isso. Chega um momento em que as palavras se esgotam, quando as explicações excessivas, as defesas, os apelos simplesmente acabam. Não porque você não se importa, mas porque você finalmente se importa. Você se importa o suficiente com sua paz para protegê-la. Você se importa o suficiente com seu valor para parar de vendê-lo com desconto. E você se importa o suficiente com seu futuro para se afastar das pessoas que se recusam a pagar o preço básico de admissão: respeito. No começo, eles não acreditaram no seu silêncio. Achavam que era temporário, uma tática, uma fase. Achavam que, se esperassem o tempo suficiente, você iria ceder, que você iria desistir, como costumava fazer. Mas, dessa vez, você não cedeu.
Você escolheu ficar em silêncio, e nesse silêncio eles começaram a ouvir tudo o que estavam ignorando, tudo o que estavam dando como certo. E agora estão começando a entender o que sua voz era gentil demais para dizer. Você não vai tolerar ser desrespeitado de novo, porque quando alguém ignora repetidamente seus limites, zomba dos seus esforços e brinca com suas emoções, essa pessoa não merece suas explicações, não merece sua energia, nem mesmo merece seu adeus. O que ela merece é a sua ausência. Deixem-me pintar a verdade para vocês, pessoal. Se você tem que pedir respeito constantemente, você não está em um relacionamento. Você está em uma negociação. E sua dignidade nunca deve ser colocada em debate. Quando alguém te valoriza, essa pessoa demonstra isso sem precisar ser avisada. Quando não te valoriza, ficar em silêncio não é punição. É prova de que você se elevou. Você não dança mais por migalhas. Você não explica mais o seu valor para pessoas que se recusam a vê-lo quando ele é oferecido a elas em uma bandeja de prata. Seu silêncio não é apenas silêncio, é estratégia. É como você protege seu poder. É como você deixa que eles sintam o peso da sua ausência, porque palavras podem ser distorcidas. Mas seu silêncio permanece como uma parede, inquebrável, imperturbável, sem remorso. E sim, ficar em silêncio não é fácil. É tentador quebrá-lo, falar apenas para se sentir ouvido, para ter a última palavra. Mas lembre-se, sua última palavra foi ir embora, e esse silêncio ainda fala mais alto do que qualquer coisa que você poderia dizer agora. Eles podem testá-lo, podem cutucar o silêncio com migalhas, mensagens passivas e agressivas, lembranças nostálgicas. Mas não caia nessa. Isso não é respeito, é isca para o ego. Eles querem saber se ainda controlam suas emoções. Eles querem ver se ainda têm acesso às suas reações. Mas você não é mais essa pessoa. Você não é o fantoche emocional deles. Você não é a rede de segurança previsível deles. Você evoluiu para alguém que entende isso. Se você não me respeita na minha presença, você não me merece no seu futuro. Essa é a maneira estoica. Desapego, não por amargura, mas por sabedoria. Afastar-se não porque você é fraco, mas porque você é forte o suficiente para nunca ir aonde não é valorizado. Marco Aurélio escreveu: Nunca considere nada como vantajoso para você, que o faça quebrar sua palavra ou perder seu respeito próprio. E neste momento, seu silêncio é sua palavra. É sua promessa a si mesmo de que não voltará mais a desrespeitar, que não aceitará mais menos do que dá, que não regará mais um jardim que se recusa a cultivar, nada além de ervas daninhas. Deixe-os se perguntar, deixe-os se arrepender, deixe-os sentados na confusão de sua ausência. Mas você permanece imóvel. Você permanece com os pés no chão. Fica em silêncio até que eles venham, corrigidos ou não. E se eles nunca vierem, isso não é uma perda para você, é a sua libertação. Então, se essa mensagem toca algo profundo na sua alma, se você está trilhando esse caminho difícil da contenção, se você escolheu o silêncio em vez da conformidade, quero que você declare isso nos comentários agora mesmo, como um mandamento pessoal. Vou ficar em silêncio até ser respeitado. Escreva, assuma, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo como é realmente a autoestima, quando não precisa gritar. E se isso tocou você, se você sentiu o poder por trás de cada palavra, clique no botão curtir. Inscreva-se para receber mais e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir o que o silêncio pode fazer. Seu silêncio tem significado, sua ausência tem peso. Seu respeito não tem desconto. Fique em silêncio. Fique forte. Fique estoico.